Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje um vídeo polêmico. Você está cortando calorias, comendo menos, com o intuito de emagrecer, de perder gordura? Pois eu tenho uma notícia para você. Primeiro, é a estratégia mais sofrida, porque você passa fome, literalmente. Você precisa ter um déficit calórico, ingerir menos calorias do que gasta e você vai passar fome. E invariavelmente você vai ceder a esse desejo e o resultado, pequeno resultado que você vai ter no início, não será sustentável. E nesse vídeo eu quero lhe mostrar o porquê que, apesar de parecer óbvio, a teoria de se ingerir menos alimentos não funciona. Bom, muitas coisas parecem óbvias, olhadas num primeiro momento. Quer um exemplo? No século XIV e no século XV, era óbvio, ninguém discutia o fato de que o Sol se movia ao redor da Terra. Era simplesmente inegável. Você chegava no meio da rua, ficava parado ali o dia inteiro, o Sol se nascia no leste, percorria o céu e ia se pôr no oeste. É claro que ele fazia um movimento, claro que ele estava se movimentando. Só que depois se descobriu que o que estava se movimentando, na verdade, não era o Sol, era a Terra. Percebe que aquilo que no primeiro momento é óbvio, não necessariamente é? E no nosso sistema fisiológico não é diferente. Apesar de parecer óbvio que consumir menos calorias vai ajudar você a emagrecer, isso não é observado e eu vou mostrar para vocês por quê. Quer saber das reais causas da obesidade, daquilo que está engordando você? Não deixe de baixar o meu e-book. Lá eu explico por que engordamos, por que nós estamos engordando. É de graça, não paga nada. Basta acessar o meu site www.drmoacir.com.br, vai aparecer aí embaixo. Não deixe de baixar esse meu e-book. Com relação à diminuição de calorias, existem 3 motivos que eu vou trazer para vocês aqui, 3 motivos básicos do porquê que você ingerir menos calorias não vai impactar no seu emagrecimento. Primeiramente, é preciso deixar muito claro que essa questão calórica, da quantidade de calorias ingeridas versus quantidade de calorias gastas, ela nem sempre foi utilizada, ela é uma coisa razoavelmente recente. Ela foi iniciada ali no início do século XX, mas ganhou corpo mesmo nos anos 50. A partir dos anos 50 que se começou a usar essa teoria das calorias. E curiosamente, até a década de 50 ali, a obesidade era algo raro. As pessoas gordinhas era muito difícil, porque as pessoas utilizavam outras estratégias para não engordar, principalmente evitando certos tipos de alimentos. Depois que se iniciou a teoria do déficit calórico, o que aconteceu no mundo? Principalmente a partir da década de 70, explodiu os casos de obesidade, explodiu os casos de diabetes. Só aí já nos dá uma pista que essa questão de calorias deve ter alguma coisa errada, porque entrou nas diretrizes, entrou nos protocolos das associações de saúde, das associações médicas, é recomendado você ingerir menos calorias do que gasta, mas não está funcionando. Então alguma coisa está errada. E eu vou trazer aqui a primeira delas, por que é que isso não funciona. Bom, primeiro, porque nós aprendemos na faculdade, eu também aprendi assim, e muitos nutricionistas ainda orientam seus pacientes dessa forma, muitos médicos orientam seus pacientes dessa forma, dizendo que caloria é caloria. Então, se você ingere caloria, aquilo vai se transformar em energia no nosso corpo e esse excesso é transformado em gordura. De fato, tem uma certa lógica. Só tem um detalhe: as calorias são ingeridas de maneiras diferentes. Então, 1 grama de proteína, por exemplo, tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Em tese, a gordura engordaria muito mais do que o carboidrato, por exemplo. Mas não é o que se observa. E por que isso? Porque os alimentos são processados de forma diferente. Nós estamos vendo as calorias ali na forma íntegra. Mas a partir do momento que nós ingerimos o alimento, ele sofre toda uma transformação, ele precisa ser digerido, ele precisa ser absorvido, ele precisa ser processado. E aí vem um exemplo clássico: se você come uma porção de macarrão com 500 calorias e uma porção de picanha com as mesmas 500 calorias,
Qual você acha que engorda mais? A resposta, talvez, da maioria dos nutricionistas, engorda da mesma forma, porque ambas têm 500 calorias, mas não é o que nós observamos. Eu trabalho com emagrecimento e obesidade há muitos anos e não é o que eu observo. O prato de macarrão engorda muito mais, por vários motivos. É um alimento de digestão mais rápida, é um alimento com a absorção mais facilitada, absorve muito rápido, então rapidamente ele joga a insulina lá para cima, e tem um aproveitamento de carboidratos muito alto, enquanto que a picanha, por exemplo, é um alimento mais denso, mais complexo, precisa de uma digestão mais lenta, precisa que o corpo gaste mais energia, isso é muito importante, precisa que o corpo gaste mais energia para quebrar aquele pedaço de carne, para quebrar aquelas células de gordura, para poder absorver. E a absorção não é tão eficiente quanto no prato de macarronada. Então, meus queridos, minhas queridas, um prato de macarronada engorda muito mais do que um pedaço de picanha, mesmo se ambos tiverem a mesma quantidade de calorias. Querem outro exemplo? Um pedaço de papel. Um pedaço de papel comum. Ele é feito de celulose. O que é a celulose? A celulose é, na verdade, um açúcar, um tipo de açúcar que as plantas transformam ali nas suas moléculas, num rearranjo, e celulose. Isso aqui, na verdade, é açúcar. Tem calorias aqui? Muitas calorias. Quer saber se tem mesmo? Coloca fogo aqui para você ver. Pega fogo. Pega fogo na hora. Porque tem calorias, sim. Mas se você comer papel, essas calorias vão se transformar em gordura? Essas calorias vão gerar energia para o seu corpo? Não. Por quê? Porque nós não conseguimos processar, digerir e absorver papel. Então, apesar de ter muitas calorias, simplesmente não impacta em nada o nosso corpo na questão de engordar ou na questão de fornecer energia. Percebe? Então, essa questão de diferentes calorias em diferentes alimentos dá diferentes impactos. Então, se você consome 2.000 calorias numa determinada dieta ou 1.800 calorias numa determinada dieta, dependendo do que você está comendo, se você ingerisse mais calorias, você emagreceria mais. Olha que interessante. O segundo motivo, e esse é muito importante, mais do que estudado, mais do que provado, é que quando você começa uma dieta de restrição calórica, você diminui as suas calorias ingeridas, você invariavelmente gasta menos calorias. Então você está sofrendo, está deixando de comer, está segurando a boca, e o que o seu corpo faz? Ele diminui os batimentos cardíacos, ele diminui a sua temperatura corporal, ele diminui a sua frequência respiratória, ele diminui todo o seu metabolismo basal para adequar àquela nova realidade. Então você está ingerindo menos calorias, mas passa também a gastar menos calorias. Você fica mais preguiçoso, fica mais estressado, o seu cérebro começa, a sua cognição é comprometida. Quem já fez uma dieta restritiva sabe do que eu estou falando. E lá pelas tantas você não vai aguentar e vai acabar cedendo ao impulso de não continuar mais nessa vida. Isso foi mais do que provado em vários trabalhos. O trabalho talvez mais relevante, mais interessante, foi o Dr. Ansel Keys, na década de 50, conhecido como o estudo de Minnesota. Ele pegou vários jovens e fez essa experiência de restrição calórica severa e observou exatamente isso, temperatura corporal diminuindo, frequência respiratória diminuindo, aceleração do coração diminuindo, pressão sanguínea diminuindo, as pessoas sentindo tonturas, as pessoas perdendo a cognição, porque o corpo se adapta, o corpo diminui o gasto. É a mesma coisa de você ganhar aí um salário de R$2.000. Você ganha R$2.000 por mês. De repente, você passa a ganhar R$1.500. Você não pode mais gastar R$2.000, você precisa gastar R$1.500. O corpo também funciona dessa forma. Você ingere 2.000 calorias durante 5 anos. De repente, diminui para 1.500 calorias. O corpo se adapta para trabalhar dentro daquelas 1.500 calorias. Resultado, você não emagrece nada ou quase nada. Existe um emagrecimento inicial, é observado um emagrecimento inicial, mas rapidamente chega no efeito platô e ele não se sustenta. E pior, quando você para com essa dieta, você engorda tudo de novo e mais um pouco, porque o seu metabolismo já se acostumou a ficar mais lento. Olha só que problema.
A terceira grande causa do porquê a restrição calórica não emagrece de forma eficiente é exatamente porque ela desconsidera a questão hormonal. Hoje nós sabemos que os hormônios têm um efeito muito forte na questão de engordar e emagrecer. Quer um outro exemplo? Se você pegar duas crianças de sexos diferentes, um menino e uma menina, por volta de 9 anos ali, elas têm basicamente o mesmo corpo, a mesma composição corporal. Dificilmente dois gêmeos, por exemplo, de 9 anos, brincando na praia, você não consegue distinguir, se o cabelinho for curtinho, quem é menino e quem é menina. Eles estão ali se alimentando mais ou menos igual, a mesma quantidade de calorias, mas quando eles chegam na puberdade, ali dependendo de cada pessoa, ali pelos 12, 13 anos, de repente a menina aumenta em 50% a sua massa de gordura. O quadril da menina se alarga, os seios começam a crescer, a concentração de gordura no corpo da menina aumenta, já o do menino não. A composição corporal continua mesmo. Eles estão comendo as mesmas calorias, nada mudou. Uma coisa mudou, os hormônios da menina, estrógeno, progesterona. Há um disparo hormonal ali nessa fase da puberdade que leva ao acúmulo de gordura. Com as grávidas é a mesma coisa, as grávidas tendem a engordar, mesmo que consigam segurar ali na alimentação, elas acabam aumentando o peso. Mulheres na menopausa também aumentam o peso com mais facilidade por questões hormonais. Então, a terceira questão de por que é que essa questão de restringir calorias não funciona é que ela desconsidera essa questão hormonal, que é o que nós utilizamos lá no nosso método de emagrecimento, que está lá no meu e-book, você vai baixar de graça lá, tá? www.drmoacir.com.br, onde eu explico essa questão hormonal. Você precisa, em uma estratégia de emagrecimento, alinhar os seus hormônios para que eles funcionem de forma correta. Se você está engordando, se você está acumulando gordura, esses hormônios estão todos desalinhados. É preciso alinhar esses hormônios. Aí você tem um resultado eficiente, um resultado duradouro e um resultado que você consegue levar em uma estratégia correta de emagrecimento. Se você está só restringindo calorias, meus queridos e minhas queridas, infelizmente você não vai ter sucesso ali por muito tempo. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar o vídeo, não deixem de se inscrever no canal se vocês não são inscritos. E eu espero vocês na nossa próxima conversa. Não deixe de baixar o meu e-book, hein? Abraço para vocês.